E aí, será que o anticristo já está entre nós? Bom, vamos mergulhar direto nessa análise e explorar um tema que, vamos ser sinceros, costuma gerar muita ansiedade e especulação. A ideia aqui não é focar em teorias da conspiração ou em debates alarmistas, mas sim olhar de frente para o que as fontes históricas, acadêmicas e bíblicas realmente dizem sobre o assunto. É um tema super complexo, cheio de detalhes, e a melhor forma da gente entender tudo isso é trazendo clareza para a conversa. Afinal, o anticristo já está operando no mundo hoje? Essa é uma pergunta profunda e que surge de um jeito quase natural, né? Quando a gente liga a TV e vê guerras, pandemias, crises econômicas e reviravoltas gigantescas, é super compreensível bater aquela sensação de insegurança. Muitas pessoas que estudam e vivem a fé cristã sentem essa inquietação. A mente humana quase sempre tenta buscar respostas para o caos nas profecias. Mas a grande questão que fica é, será que a nossa lente está focada no lugar certo? Parte 1. A escatologia do medo. Para começar de verdade, a gente precisa validar esses medos que são tão comuns, mas ao mesmo tempo investigar como o sensacionalismo tem impactado a nossa saúde espiritual. É aqui que entra o conceito de escatologia de jornal. A escatologia, que é o estudo das últimas coisas, não foi criada para ser um roteiro de filme de terror, sabe? Essa mania de ler a Bíblia numa mão e o noticiário na outra acaba minando a credibilidade da fé. Quando a gente tenta encaixar cada manchete em um texto do Apocalipse, e essas previsões falham de novo e de novo, o resultado é só um aumento absurdo da ansiedade coletiva. E olha que interessante, as pesquisas acadêmicas mostram exatamente o oposto desse pânico todo. Estudos sérios de teologia e psicologia da religião apontam que a oração e a espiritualidade precisam funcionar como estratégias para enfrentar os problemas da vida. Viver num estado constante de alerta e medo simplesmente não é uma ferramenta divina. A verdadeira saúde espiritual se baseia em usar a fé para diminuir a ansiedade e encontrar propósito, não para alimentar uma paranoia interminável sobre o fim do mundo. 2. O significado de anticristo. Deixando um pouco o medo de lado, a gente precisa ir lá nos textos originais e separar duas coisas fundamentais que o pessoal costuma misturar bastante. De um lado, o apóstolo João fala do espírito do anticristo, que não é uma figura política do futuro, mas sim uma oposição ideológica que já existia na época dele e continua operando. Basicamente, qualquer sistema que negue a mensagem central do evangelho. Por outro lado, existe aquela figura singular que o apóstolo Paulo chama de homem da iniquidade, que aponta para um líder ou sistema final. Misturar essas duas perspectivas é, sem dúvida, a maior causa de confusão por aí. A própria palavra já diz muito. Nas cartas de João, anticristo significa, de um jeito bem literal, alguém que é contra Cristo ou que tenta se colocar no lugar de Cristo. Isso se aplica a qualquer sistema, pessoa ou filosofia que tente substituir a mensagem de amor e graça de Jesus. Então não estamos falando apenas de uma figura sinistra com poderes mágicos, mas de qualquer estrutura que deturpe a verdade e coloque o poder humano no centro de tudo. 3. As profecias na história. É super importante a gente perceber que a nossa geração definitivamente não é a primeira a quebrar a cabeça com essas profecias. O cristianismo lida com isso há literalmente 2000 anos. Quase toda a época apontou para um anticristo próprio. Os judeus viam o tirano grego Antíoco Epifânio assim, os cristãos primitivos tinham certeza de que era o imperador Nero, durante a Reforma apontaram para o papado e no século XX os olhares se voltaram para os ditadores modernos. O que isso nos mostra é que tentar nomear o anticristo nas notícias de hoje faz parte de um padrão humano muito, mas muito antigo. 4. O engano do sensacionalismo. Entender como a história se repete ajuda a gente a descer um pouco desse frenesi atual e revela os perigos da especulação extrema. Porque olha só, o próprio Jesus e os apóstolos alertaram para não ficarmos marcando datas no calendário. A Bíblia diz com todas as letras que ninguém sabe o dia nem a hora. Paulo até usa a metáfora do ladrão na noite para deixar claro que vai ser uma surpresa. A ênfase cristã autêntica nunca foi tentar prever a geopolítica global, mas sim estar espiritualmente preparado. 5. Vigilância sem paranoia. Bom, se ficar tentando adivinhar quem é o anticristo no noticiário é uma distração. Como a gente deveria agir, né? A verdadeira vigilância bíblica passa bem longe de ficar perdendo noites de sono criando teorias da conspiração na internet. Trata-se de um estilo de vida ativo. Envolve estudar os textos com respeito, manter a sobriedade através da oração e, o mais importante de tudo, viver na prática os valores do reino, amar o próximo e praticar a justiça. Quem vive assim está sempre pronto e jamais paralisado pelo medo. E chegamos à parte 6, a esperança cristã. Para amarrar isso tudo, a gente tem que olhar para a linha de chegada. Toda essa narrativa do fim dos tempos nunca foi escrita para ser uma história de terror.
Esse trecho da carta de João ancora um fato inegável. Mensagens proféticas não podem ser fundamentadas no medo. O medo paralisa, aprisiona. Uma fé que amadurece repousa de forma segura na certeza de que existe um cuidado amoroso e soberano sobre a história humana. Ou seja, o ponto central de toda essa escatologia cristã não é dar palco para o anticristo. A influência dele, seja como sistema ou figura final, é descrita nos textos apenas como algo passageiro antes da derrota total. O grande clímax do universo não é o mal dominando tudo, mas sim a restauração gloriosa de toda a criação. É literalmente a luz vencendo as trevas. Então, deixar essa tal de escatologia do medo para trás liberta a mente para uma vida de propósito hoje. O grande ápice da narrativa profética sempre foi sobre o verdadeiro Cristo e não sobre o falso. Isso deixa a gente com uma questão muito mais urgente. Em vez de gastar tanta energia tentando adivinhar quem é o inimigo de amanhã, o quão bem estamos refletindo o amor e a justiça no mundo de hoje. Fica aí a reflexão para todos nós. Até a próxima análise.